Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, a Missão Cristã Internacional. Vamos ter mais um webinar aqui para podermos estar a abençoar-vos, para vocês abençoarem outros. E o assunto hoje é muito importante, então fiquem aí. Hoje eu estou aqui em Londres, nós tivemos a conferência MCI Manchester no sábado, e domingo tivemos a inauguração da MCI de Londres. Então, se conhece alguém que mora na Inglaterra, perto de Londres ou Manchester, já indique a MCI que ela vai poder fazer parte da nossa família, mesmo onde ela está. Hoje o nosso assunto é intercessão. Então, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a pastora Kátia Barbosa, juntamente com o pastor Fernando, são pastores da MCI Torres Vedras, e ela vai se apresentar aí e vai falar mais sobre. Olá, irmãos, olá, queridos. Eu estou muito honrada por poder estar aqui com vocês a partilhar deste assunto, um pouquinho da minha experiência ao longo destes anos sobre esta questão da intercessão. Então, como o Mateus já falou, eu sou casada com o Fernando, nós aparecemos aí numa foto os dois, depois apareço eu aí sozinha na nossa igreja e aparece aí a minha família, os meus filhos, a minha nora. Nós convertemos-nos em 2008, não foi na MCI, foi numa igrejinha pequenina a qual o Senhor escolheu para que nós ali dessemos início à nossa vida cristã. Queridos, e ali, porque é que eu estou a falar isto? Nós chegámos à MCI em 2010, mas 2 anos antes. Nós estivemos nesta igreja durante 2 anos e foi logo aí, mal eu me converti, que eu senti este chamado e este amor e este desejo, não é? Com a intercessão. Creio que foi Deus que colocou isso no meu coração logo desde essa altura, porque assim que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, logo ali eu participei num encontro, num impacto, né? Lá naquela igreja, e logo assim que eu pude servir, o primeiro ministério no qual eu fui servir foi para a intercessão. Então eu digo sempre que este é o ministério da minha vida, que este é o ministério que eu amo e creio que sempre vai fazer parte da minha vida, e é isso. E desde essa época, depois quando fui para a MCI, ao longo destes anos também, sempre exercendo este ministério, sempre tendo experiências com Deus, sempre tentando aprender mais alguma coisa relativamente a isto, mas sobretudo sempre sentindo este chamado no meu coração. E é isso. E eu ressaltei aqui alguns pontos importantes sobre esta questão da intercessão para poder partilhar com vocês. Primeiro, eu acho que não dá para nós começarmos a falar de intercessão sem dizermos o que é intercessão, não é, queridos? Parece muito básico, mas realmente é assim, é necessário nós sabermos. O que é intercessão? O que é interceder? Interceder é nós nos colocarmos no lugar do outro, orar, pedir por essa causa, pedir por uma vida, pedir por uma família, por uma situação, por uma igreja, por uma nação. Interceder é nos colocarmos no lugar. É nós realmente nos colocarmos entre Deus e um propósito específico, não é? E realmente é muito importante, e a Bíblia, ela fala-nos em vários sítios sobre esta questão da importância de nós intercedermos, não é? Onde há circunstâncias contrárias ao propósito de Deus, onde há circunstâncias que precisam de ser alinhadas com a vontade de Deus, onde há circunstâncias que é preciso nós irmos lá resgatar e trazer à existência a vontade de Deus, é necessário que haja intercessão, é necessário que hajam intercessores, não é? Para poder guerrear, digamos assim, por essas causas, por essas vidas, por situações, para que o alinhamento do coração de Deus seja trazido à terra, digamos assim. Eu coloquei aqui o primeiro versículo, porque não dá para nós falarmos deste assunto, queridos, sem falarmos daquilo que a Bíblia nos fala sobre isso, não é? Que fala na armadura de Deus, em Efésios 6. Efésios 6, 18, que fala de um versículo da passagem da armadura de Deus, não é? Queridos, que foi o que eu disse. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A Bíblia chama-nos a isso, que nós devemos de orar, que nós devemos de suplicar diante de Deus, nos colocar entre Deus e as situações, para que haja um alinhamento com a vontade de Deus, amém? Que essa vontade de Deus seja trazida à terra através da nossa intercessão. E em 1 Timóteo, o capítulo 2, os versos 1 e 2 dizem assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam
deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. E eu vou parar por aqui, queridos. Então, estas duas passagens, elas já nos chamam a isso, elas já nos falam do que é intercessão e daquilo que nós devemos de fazer, nos colocarmos realmente no lugar, não é? Numa posição à qual nós vamos clamar diante de Deus por situações e por causas. E eu tenho aqui 3 pontos para poder falar com vocês, que são 3 pilares da intercessão, amém? Que são dos pontos mais importantes quando falamos nesta questão da intercessão, para poder trazer assim, mais um esclarecimento para quem se interessa por isto, para quem tem isto a queimar no coração, e não só por aqueles que têm esse desejo, como eu tive lá desde o início, mas também, queridos, porque todos nós somos chamados para isso, amém? Eu creio que é tão importante na nossa vida esta questão da intercessão. Eu costumo dizer lá no Ministério de Intercessão da Igreja, queridos, é assim, os nossos braços estão de pé, as nossas vidas, nós continuamos aqui, né, todos de pé, porque existem intercessores, homens e mulheres que pagam um preço e que oram por nós, e é extremamente importante. Então eu vou falar do primeiro pilar, é um encargo pessoal. Intercessão, um encargo pessoal, e que é Tiago 5, capítulo 5, verso 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, orai uns pelos outros. Nós temos esse encargo, queridos. Nós temos esse encargo. Nós temos não só o encargo, a Bíblia ela fala-nos de vários tipos de oração. Né? Nós sabemos, e isso até está no nosso livro dos Fundamentos da Fé, a explicar os vários tipos de oração que nós temos. A Bíblia diz para nós pedirmos por nós próprios, pedir e dar-se-vos-á. Mas a Bíblia também nos diz para nós orarmos uns pelos outros. E orar uns pelos outros é interceder diante de Deus. Amém? É realmente intervir diante de Deus por alguém, por uma causa. E nós temos esse exemplo do próprio Jesus, porque se nós formos a Romanos, o capítulo 8, nos versos 33 e 34, diz que o próprio Jesus intercede por nós diante do Pai. Então, como em tudo aquilo que Jesus, não é um exemplo para nós, ele veio à Terra, exerceu o seu ministério, ele foi um exemplo para nós e continua a ser, porque ele está lá diante do Pai a interceder por nós e ele dá-nos esse próprio exemplo. Amém? Então todos nós temos que ter este encargo pessoal, não só de orarmos a Deus, de termos essa comunhão com Deus, que é essencial. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Amém? Mas dentro das nossas orações, dentro dessa nossa comunhão com Deus, é muito importante nós sabermos que as nossas intercessões, elas são extremamente importantes e que nós temos esse encargo pessoal de intercedermos por outras pessoas, por causas, por situações, por aquilo que o Senhor trouxer no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Amém? Agora o slide número 2, que fala de intercessão coletiva, e o verso é Mateus 18, o capítulo, Mateus 18, os versos 19 e 20, que aí já podemos falar da intercessão coletiva. E diz assim esta passagem: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Queridos, primeiro, esta questão da intercessão coletiva, nós temos que saber que há um grande poder na concordância, amém? Se são poderosas as nossas orações sozinhos, se são poderosas as nossas intercessões, não é? Que nós fazemos sozinhos, muitas vezes diante de Deus, então quando nós estamos num grupo e intercedemos no coletivo, fazemos uma intercessão coletiva, há um grande poder nesta concordância. Sabem, quando oramos juntos, nós demonstramos unidade e comunhão. E a Bíblia diz lá no Salmo 133, que aí onde há unidade e união, aí o Senhor ordena a bênção e a vida. Então é muito mais poderoso quando há uma intercessão coletiva, amém? E por isso muitas vezes é isso que nós fazemos na igreja, amém? E em Atos 2 nós podemos ver, não é? Que logo no verso 1, eles estavam
todos reunidos, diz a Bíblia, antes do Pentecostes, eles estavam lá todos reunidos, em obediência a uma ordem que tinha sido dada. E se nós formos aos versos 42 e 43, nós podemos ver que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. As bênçãos aconteciam, as vidas eram acrescentadas, porque ali havia uma unidade, uma união, uma intercessão coletiva, uma concordância coletiva. Então há muito poder, não é? E nós temos que saber disto. Quando nós nos unimos, queridos, para estar em intercessão juntos, guerreando por uma causa, pedindo a Deus para que a vontade dele seja alinhada, não é, conosco, pedindo que seja trazida a vontade de Deus à existência, à terra. E nós temos que clamar por isso, nós temos que interceder muitas vezes por isso. Amém? E agora o ponto número 3, que eu vou pedir ao Mateus para colocar o terceiro slide, e este fala assim do Ministério de Intercessão na igreja local, que é o que muitos de vocês, não é? Porque até aqui eu fiz uma pequena introdução, que eu creio que muitos de vocês já são intercessores. Eu não disse aqui nenhuma novidade, vocês já sabem como é que funciona essa questão da intercessão. Muitos já são intercessores há anos, já têm essa experiência há muitos anos e já sabem, mas é assim, o intuito também é nós explicarmos como é que funciona e a importância da intercessão na igreja local. Eu digo sempre aqui em Torres Vedras, queridos, que é assim, que se nós hoje estamos de pé, se nós chegarmos até aqui, certamente o Senhor nos ajudou e certamente nós ao longo destes anos, o nosso maior segredo, eu digo sempre, quando alguém pergunta: pastora Cátia, como é que é? Vocês iniciaram uma igreja de raiz e tal. Eu digo sempre, queridos, o nosso maior segredo é a oração, o nosso maior segredo é a intercessão. Nós ao longo destes 10 anos, este ano, aliás, o ano passado, 2024, em abril, nós celebramos 10 anos da nossa igreja aberta e certamente aquilo que nos sustentou foram as nossas orações, foram as nossas intercessões diante de Deus, foram os nossos clamores. Então, eu diria que é algo essencial. Uma igreja local, uma igreja não pode, eu creio que não viverá o melhor de Deus aqui na terra se não houverem homens e mulheres que estão realmente posicionados, queridos, em oração, em intercessão. E durante muitos anos, sabem, fui eu que liderei esse ministério. Durante muitos anos fui eu que estive à frente com esse encargo e eu creio que é assim, mesmo o próprio pastor Sidson, o nosso pastor presidente, né, sabendo disso, durante estes últimos anos também, me chamou para fazer parte também das intercessões das nossas conferências, e foi sempre algo muito gratificante poder estar ali, reunir os irmãos das outras igrejas. Em todos os anos, nas nossas conferências, há um grupo que reúne vários irmãos das várias igrejas locais, e ali nós nos unimos durante um mês, num propósito, num relógio de oração, em orações, intercessões e jejuns, e clamamos a Deus para que realmente a vontade dele se cumpra, e Deus tem sido connosco, Deus tem sido misericordioso. Eu creio que o propósito de Deus se tem cumprido na MCI, e eu creio que se tem cumprido porque Deus é maravilhoso em primeiro lugar, porque Deus achou graça em nós e porque há homens e mulheres que se têm colocado, posicionados, que se têm colocado na brecha, sabem, com orações e com intercessões. Hoje, queridos, graças a Deus, eu vou dar um exemplo, porque não há como, sabem, eu falar da intercessão na igreja local sem falar daquilo que nós vivemos em Torres Vedras hoje. E hoje nós temos um casal que assumiu a liderança deste Ministério de Intercessão, claro, sempre com a nossa orientação, sempre debaixo da nossa direção, mas é um casal muito abençoado que abraçou essa causa, e nós temos uma equipa maravilhosa de intercessores. E nós, como é que nós funcionamos? Primeiro eu quero falar em mais um versículo extremamente importante sobre intercessão que todos conhecem, que acho que é o versículo mais pequenino da Bíblia, que diz, que está em 1 Tessalonicenses 5, 18, e diz assim:
orai sem cessar. Queridos, sabem que eu creio que nós vivemos dias que nós temos que orar sem cessar. E um intercessor, ele tem uma comunhão com Deus diária. Um intercessor, normalmente, em primeiro lugar, eu creio que ele tem que saber aquilo que está no coração de Deus para estes dias. E se há coisa que eu vos posso dizer, e creio que eu tenho aqui intercessores muito abençoados que têm comunhão com Deus, e vocês vão certamente confirmar aquilo que eu vou dizer. São dias em que nós temos que orar sem cessar, queridos. Nós temos que orar sem cessar, amém? Porque senão nós não vamos viver o melhor de Deus nesta terra. Nós não vamos viver exatamente aquilo que Deus traz ao nosso coração, aquilo que está no coração dele, para nós transformarmos isso em orações, em intercessões, para clamarmos por aquilo que está no coração de Deus, para que venha do céu e seja trazido à terra. Amém, queridos? Então é extremamente importante esse nosso trabalho, vamos dizer assim. Como é que funciona o Ministério de Intercessão na Igreja local? Como é que nós funcionamos aqui hoje? Nós temos um grupo, primeiro, no WhatsApp, que é composto que é liderado por esse casal, não é? E que é composto por toda uma equipa abençoada que tem um compromisso de fazer parte, porque nós, quando queremos fazer parte do Ministério de Intercessão, primeiro nós temos que ser comprometidos, porque não há como. Porque parece que é um ministério bem escondido da igreja, Cris, mas eu vou-vos dizer, eu sou suspeita, né? Para mim é o ministério mais importante da igreja, porque uma igreja só se mantém de pé e só vive verdadeiramente os propósitos de Deus, porque existem homens e mulheres que se colocam na brecha, realmente. E eu já estou a repetir isto, eu sei, mas é extremamente importante, amém? Então nós temos um grupo no WhatsApp que é composto por essa equipa, e nós todos os dias temos um encargo, há uma pessoa responsável todos os dias por colocar lá motivos de oração. E todos eles são relacionados com a igreja, percebem? Com o funcionamento da igreja, com as famílias da igreja, com as necessidades da igreja, com aquilo que Deus coloca no coração desse intercessor que é responsável, porque todos os dias há uma pessoa responsável. E essa pessoa vai trazer aquilo que está no coração de Deus e colocar ali para que toda aquela equipa esteja em oração. Então, o ministério de intercessão nunca para de orar. Como eu disse neste versículo anterior, é um ministério que está sempre, orai sem cessar. Amém, queridos? Então, todos os dias nós colocamos esses motivos, todos os dias nós estamos em oração. Nós funcionamos, nós também criámos um regulamento que eu gostava de vos mostrar, que foi aprovado pelo nosso pastor, presidente, né? Aparece aqui o pastor Sidson e a pastora Kênia, não sei se vocês conseguem ver, eu não me estou a ver muito bem porque está no telefone e está um bocadinho longe, mas espero que vocês vejam. E aqui neste regulamento, sabem, estão todas as regras, como é que nós funcionamos, o que é intercessão, para nós entregarmos a todas as pessoas que querem fazer parte do nosso Ministério de Intercessão. As pessoas que querem fazer parte, elas recebem este regulamentozinho e elas, ao lerem este regulamento, elas passam a saber como é que funciona e aceitam ou não, não é? Funcionar com as regras que são estabelecidas pela Igreja, porque é algo que nós levamos mesmo muito a sério, não é? E dentro deste regulamento, como eu já disse, estão a visão, os objetivos, as ações do Ministério de Intercessão. Só um ponto, é muito importante isso aí que a pastora falou sobre o dia a dia de quem está, por exemplo, a servir nesse ministério, porque às vezes a pessoa ainda não chegou no ponto de entender que a intercessão é mais do que um ministério que a pessoa vai servir, aquilo é um estilo de vida mesmo, como a pastora disse, a Bíblia já diz, orar sem cessar, é um dia a dia intenso de oração, e é muito forte quando as pessoas que têm essa noção e têm esse estilo de vida de intercessão chegam ao momento de se unirem ali no domingo para estar a interceder pelo culto. Então não é algo que, tipo assim, tu só vais ligar no domingo, né? Do mesmo jeito que o grupo de louvor ensaia durante a semana e o pastor prepara a palavra, o grupo de intercessão é até mais intenso porque é praticamente o tempo todo, né? Então, se tu tens esse dia a dia, esse estilo de vida, me lembra muito aquilo que o pastor Fabiano Ribeiro fala, né? É aquele momento em que as pessoas vão deixar de trazer lenha para o culto domingo, mas já vão trazer o fogo, porque eles já tiveram assim a semana inteira, não é só algo que eles vão fazer no domingo. Muito bom esse ponto. Exatamente, sim, é mesmo muito importante. E nós temos então este grupo, não é? Que vai orando, orar, ou que ora sem cessar a semana inteira.
Nós temos um mural de oração também na igreja, no qual, que nós até trouxemos, Mateus, da igreja da cidade, copiámos da igreja da cidade, não é? E as pessoas, todas as pessoas da igreja, elas podem, quando vão à igreja, durante a semana ou domingo, colocar ali naquele muralzinho os seus pedidos de oração. Nós temos uma escala, não só com os irmãos que estão escalados para interceder ao domingo antes do culto, porque todos os domingos antes do culto existe uma hora de intercessão e há uma escala mensal que é colocada, né? E essa equipa está escalada para orar antes do culto e é uma equipa que está sempre atenta também durante o culto. E nós temos também uma equipa que uma vez durante a semana, um dia durante a semana, normalmente é à quinta-feira, está escalada para ir orar por esses pedidos que estão no mural. Então, essa equipa vai à quinta-feira à noite, final do dia, depois dos seus trabalhos, são irmãos que trabalham, têm as suas vidas, não é? Que realmente estão dispostos ali a pagar aquele preço e vão ali no final do dia à igreja, oram por todos aqueles pedidos que as famílias da igreja colocam ali, oram por todos os pedidos que foram colocados durante a semana, oram por pedidos fixos que nós já temos também estabelecidos, que são orados todas as semanas. Então é mesmo um orar sem cessar, sabem? E depois, entretanto, como eu já falei, aos domingos nós temos essa equipa, não é? Que ora, e agora nós vamos estabelecer algo novo também, que eu acho que vai ser maravilhoso, que é o Posso Orar, que também é uma ideia que vem da Igreja da Cidade. E nós vamos alinhamos já tudo, não é? Com a liderança do Ministério de Intercessão, estamos a fazer t-shirts, que essas pessoas que vão estar também escaladas, no domingo elas vão vestir essa t-shirt e elas vão estar disponíveis para orar com as pessoas que precisam, sabem? E é extremamente importante. Nós temos algo muito especial também que acontece, é que esse casal que está na liderança do nosso Ministério de Intercessão, normalmente ao domingo, eles sobem à nossa sala, nós estamos os dois a preparar a nossa palavra, nós temos 2 cultos, um culto de manhã, um culto à tarde, e eles vêm, e antes do culto começar, eles oram connosco, queridos, e é sempre muito especial. Nós temos vivido um tempo realmente muito especial, muito precioso, e eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem permitido viver. Claro, nós temos procurado entender aquilo que está no coração de Deus, as necessidades realmente, sabem? E, de facto, quando uma igreja até... Eu creio que para a igreja atingir aquilo que ela atingiu hoje, não é? Nós temos perto de 300 membros hoje, foram muitos anos de pessoas a orar, a interceder para que hoje nós tivéssemos aquilo que temos e para que nós possamos conquistar tudo aquilo que Deus tem no coração dele para nós, que eu creio que são coisas muito grandes, sabem? Eu creio que são coisas muito grandes, eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas este ano, 2025, mas nós temos que continuar a estar dispostos a pagar esse preço, a estar dispostos a permanecer, sabem, a perseverar. E realmente é assim, é um encargo grande, porque quem faz parte do Ministério de Intercessão sabe que há uma pressão, que são homens e mulheres que têm estado dispostos a colocar-se na brecha, sabem? Porque vocês sabem que é assim, tudo aquilo que o inferno não quer é que uma igreja se mantenha aberta, tudo aquilo que o inferno tenta é destruir a liderança das igrejas, porque se ele for à liderança, ele vai conseguir destruir muita coisa. Então, queridos, graças a Deus que Deus levanta homens e mulheres para intercederem por nós, pastores. É muito importante vocês nas vossas igrejas locais orarem, intercederem pelos vossos pastores, pelas lideranças da igreja. Queridos, nós somos todos homens e mulheres frágeis, é assim, nós não somos, sabem? Nós dependemos de Deus, nós dependemos de orações, de intercessões, porque às vezes surgem problemas na nossa vida que não são fáceis de enfrentar. E realmente, se nós não formos fortalecidos pelas orações, pelas intercessões, torna-se muito complicado às vezes. Então, dentro desta questão da igreja local, nós também temos aqui uma coisa, que eu vou vendo aqui os meus pontinhos para não me esquecer de nada, nós temos também pessoas a jejuar um dia por semana. Sempre, sempre.
Nós, em 2004, nós iniciámos um novo tempo em Torres Vedras, desta questão do jejum. Deus direcionou-nos mesmo para nós termos um ano de muito jejum, muita oração, e dentro disso, no Ministério de Intercessão também se foram estabelecendo, foram se alinhando coisas novas, e há sempre pessoas a jejuar, sabem, um dia por semana também, pela igreja, e por todos os motivos, pelas necessidades da igreja. Isso é extremamente importante. Também é muito importante ressaltar que o nosso Ministério de Intercessão, por exemplo, em Torres Vedras, ora pelos nossos pastores presidentes, ora pela família pastoral, ora pelas igrejas, pelos pastores das igrejas locais. Não é uma coisa só ali nossa, é algo que realmente, sabem, que se estende, e eu creio que isso é muito, muito importante. Dentro desta questão da intercessão e daquilo que eu anotei, eu já falei aqui bastante, eu não sei se o Mateus quer falar alguma coisa, Eu se quer queria já só, colocar algumas só perguntas. sim, antes só queria acrescentar um dos pontos. Algumas pessoas podem não entender de imediato a importância do ministério ler pedidos de oração e de haver o posso orar, porque às vezes a pessoa pensa, eu já posso orar pelos meus motivos, ou o ministério pode orar onde ele estiver, mas eu, no ano que eu estive a estudar no college da Igreja da Cidade, eu tive a oportunidade de servir tanto na intercessão como no posso orar, e a diferença que faz é que aquilo te coloca mais ciente daquilo que tu estás a fazer. Se tu estás ali na intercessão a pegar os pedidos de oração, tu às vezes recebes o pedido de uma criança, tu vês pela escrita que é uma criança, de uma situação delicada, de uma família, e aquilo te traz mais para perto daquilo, te dá uma empatia e uma ideia mais certa daquilo que tu estás a fazer naquele momento e na seriedade daquilo. E o posso orar é a mesma coisa, a pessoa vai ali, ela chega a ti, te aborda e dá ali o motivo de oração que ela tem, porque toda a gente tem as suas lutas, toda a gente tem, basicamente as suas lutas, os seus processos e precisam de oração, e é bom que a pessoa esteja com mais pessoas à volta dela, orar por ela, ela vai se sentir cuidada pela igreja, pelo ministério, e tu que vais estar a servir, vais conseguir também te colocar melhor no lugar daquela pessoa, como a pastora disse no início, isso é a intercessão, né? Queria saber se a pastora tem algum testemunho, assim, que se lembra rapidamente, pode ser familiar ou da igreja, que tem a ver com intercessão, alguma coisa que Deus fez através disso? Tenho muitos, né? Tenho muitos. Eu vivi muitos, muitos milagres, muitos mesmo. Eu às vezes digo ao meu esposo assim que nós podíamos escrever um livro de tantas experiências, tantos testemunhos que temos. Mas eu lembrei-me agora de um e é sobre isso que eu vou partilhar. Quando eu me converti, eu converti-me primeiro com o meu esposo nessa primeira igreja, não é? E quando eu comecei a frequentar a igreja foi porque realmente a minha vida estava um caos, né? E, e muitos sabem, porque ele próprio, o meu esposo, ele conta esse testemunho no altar, então eu posso falar sobre isso à vontade, que é assim, ele tinha problemas com álcool e assim, né? E eu lembro-me que nos primeiros meses da minha conversão, eu não imaginava, nunca imaginei, nunca pedi a Deus para ser pastora, para estar à frente de uma igreja, nunca, queridos, nunca na vida. Eu sei que há pessoas que elas queimam isso no coração delas e não têm problema nenhum com isso e elas oram por isso, mas nunca foi de maneira nenhuma. Mas eu lembro-me que lá na nossa casa em Sintra, nessa época, quando eu aprendi sobre orar e sobre interceder, eu lembro-me de me ajoelhar no chão da minha sala e eu dizia assim: Deus, eu não quero este homem, eu não quero, eu não quero este, eu quero outro. Eu quero um homem de Deus, eu quero um homem que te ame, eu quero um homem segundo o teu coração. E isso foi logo no início, 2008, sabem? Há muitos anos atrás. E Deus fez isso. Deus fez isso. Deus transformou, sabem, o meu esposo, que ele era muito cético com as igrejas evangélicas, mesmo quando eu comecei a frequentar a igreja na época, ele era bem cético, ele não quis logo ir comigo e tudo isso, mas quando ele começou a ver a transformação que havia em mim, aí ele quis começar a ir. E Deus começou logo a transformá-lo. E é assim, e o testemunho que eu tenho foi da libertação dele do álcool, que ele conta isso muitas vezes, e então já dos irmãos sabem isso de cor, mas eu lembrei-me disso e acho importante falar. Eu lembro-me que um dia nós chegámos de um culto, e eu orava por isso, eu orava para que ele fosse liberto, para que realmente que Deus pudesse encontrá-lo, que ele encontrasse Deus, né? E eu lembro-me que um dia nós chegámos de um culto,
e ele começou a pôr todas as garrafas de álcool em cima da mesa da cozinha. E ele começou a despejar todas as garrafas de álcool pelo ralo da cozinha. E eu fiquei calada na porta da cozinha, caladinha, né? Tentar ser uma mulher sábia, né? E só a vê-la despejar todo o álcool que ele tinha, e aí eu percebi que Deus estava a fazer um milagre, aí eu percebi que ele estava a ser liberto realmente por Deus, e acho que esse é o maior testemunho da minha vida, porque se alguém me disser assim que as pessoas, Deus não pode fazer, ou sabem, Deus pode fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que lá em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível, e eu já vi muitos impossíveis de Deus acontecerem na minha vida. E depois disso, quando ele se entregou a Deus, é assim, rapidamente depois nós chegámos à MCI, nós começámos a fazer, Deus restaurou o nosso casamento, começámos a fazer parte do Ministério de Casais, e ali Deus começou a falar com ele, sabem? O projeto de abrir uma igreja em Torres, de iniciar um grupo de vida. Então é assim, é uma transformação, é algo que eu sei que aconteceu porque no início eu senti no meu coração de me ajoelhar no chão da minha sala e começar a interceder por ele. E aí, não é, dá-se realmente trazer a vontade de Deus à terra, porque o propósito de Deus, ele existia. Nós é que estávamos fora, os dois, né, completamente desalinhados do propósito de Deus, e Deus trouxe a vontade dele. Né? Então as nossas orações e intercessões são extremamente importantes. E depois disso, ao longo destes anos, foram muitas coisas, muitas histórias para contar e muitos testemunhos, muitos milagres, muitas experiências incríveis de coisas lindas que Deus fez na nossa vida ao longo destes anos. Amém, muito bom. Para quem não sabe, esse um ano que eu tive no Brasil a estudar, nessa escola ministerial, a segunda metade desse ano, eu estive a morar junto com o João, filho mais novo da pastora Kátia, e ele estava ali a fazer a primeira metade do college, e é bem interessante, né, porque ela e o pastor Fernando pegaram ali o quarto dele e tornaram num quarto de oração, um quarto de guerra ali, em que eles todos os dias oravam e intercediam pela vida do João. E é um ponto muito importante, essencial, eu diria, porque vocês que são pais, a responsabilidade de interceder pelos vossos filhos é primeiramente vossa. Às vezes o pastor ou líder deles pode estar a orar por eles um momento e tal, mas a intercessão deles é vossa responsabilidade, vossos filhos, vossos netos, e é algo que não pode ser descartado independentemente da situação e do momento em que eles estão. É verdade, extremamente importante, Mateus. E só para ressaltar, nós no quarto de guerra orávamos pelo João e orávamos também por ti, não é? Para que tu pudesses viver o melhor de Deus nesse college. E graças a Deus, Deus também fez uma obra linda na tua vida, né? E o Mateus falou de algo muito importante. Não há ninguém com mais autoridade sobre os filhos do que os próprios pais. Então, certamente que não há oração mais poderosa do que aquela dos pais. Eu não tinha isso anotado aqui, mas é muito importante, Mateus. Obrigada. Muito importante mesmo. Ok. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode escrever aí, que ainda temos um tempinho para estar a responder. Tem uma pessoa que tem perguntado sobre como consegue ter acesso a esse livro. Nesse momento é para quem for fazer parte do Ministério de Intercessão, certo? Então, é algo que nós fizemos em Torres Vedras, que foi, antes de lançarmos, foi aprovado pelo nosso pastor Sitson, né? E, obviamente, que se o pastor Sitson quiser e se ele aprovar e estiver de acordo, vocês podem falar com ele, nós podemos passar para as outras igrejas, mas primeiro tem que perguntar a ele. Ele aparece aqui, o pastor Sitson é bacharicano, acho que já falei, né? Então, antes de nós, aparecem eles aqui e ele foi com a aprovação dele. Então, é do Ministério Tá do ótimo. Senhor, né? Pois é. Então, muito obrigado mais uma vez, pastora Kátia. Não sei se quer finalizar com alguma palavrinha. Eu quero agradecer, espero de alguma forma, não é, poder ter ajudado. Eu só queria dizer mais uma coisa, que é assim, eu tenho 2 pessoas a nível de intercessão que me inspiram muito e eu recomendo, que quando vocês querem ouvir alguma coisa, no YouTube há muita coisa, uma delas é a Valnice Milhomens, que é uma senhora já com 70 e tal anos, que é uma grande intercessora, que viveu coisas e aprendeu coisas com Deus incríveis. Aliás, ela inspirou o pastor Luciano Subirá na escrita dos livros dele até sobre o jejum, porque ela fala muito de jejum e intercessão pela própria experiência dela. E ela tem livros muito bons e tem muitas ministrações sobre intercessão no YouTube. E a outra é a pastora Ezenete, que também é uma senhora que é líder do Ministério de Intercessão numa igreja no Brasil. Ela tem também uma estância onde faz lá
programações para quem quer aprender mais sobre a intercessão, e elas são duas pessoas que me inspiram e o que eu ouço muita coisa delas e que talvez vos possa ajudar também. E eu espero ter ajudado, quero agradecer ao Mateus, ao Pastor Sitzen por esta oportunidade. E qualquer coisa também, queridos, estou à vossa disposição, nós somos uma igreja em vários lugares, amém? Então podem tentar aceder ao meu telefone e qualquer coisa, mandar uma mensagem, alguma coisa, estarei disponível para ajudar naquilo que for preciso. Obrigada a todos. Amém, muito Deus obrigado. abençoe. Então, a toda a gente que esteve aqui até agora no nosso webinar, muito obrigado por ter acompanhado. Nós fazemos isso com a intenção de podermos estar a abençoar-vos para vocês conseguirem estar a capacitar outras pessoas, e abençoar outros e para que o nosso ministério cresça cada vez mais. Então, muito obrigado. Continua a acompanhar aí os webinars da MCI. Inscreve-te no canal aí do YouTube para não perder nenhum. E abraço. Deus abençoe.